Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Diálogos. Fique com a gente. Na edição de hoje vamos falar a respeito de um tema muito importante: a depressão na juventude, na vida universitária e os impactos que esta doença traz para o cotidiano das pessoas. Ao meu lado, Liz Vilas Boas, minha colega que vai ajudar na condução do Diálogos. Tudo bem, Liz? Tudo bom, Lucas? E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ataliba de Carvalho Júnior. Ele que é professor da PUC Campinas e também psiquiatra na cidade. Dr. Ataliba, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite. E para você ficar um pouco mais a par do assunto depressão, você vai conferir agora a reportagem de Beatriz Sala para você ficar um pouco mais sintonizado do assunto. Confira. Trabalho, estudo, família, tudo isso faz com que a rotina do brasileiro seja extremamente corrida e isso pode prejudicar a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera o ranking de pessoas que sofrem com doenças como a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico. Pode ser difícil imaginar qual é a relação entre elas, mas em alguns casos elas caminham juntas, o que dificulta muito ao paciente identificar por qual ele está passando. Para te ajudar a entender um pouco mais, a ansiedade é um pensamento no futuro. É estar preocupado com o que pode acontecer e esquecer do presente. Já na síndrome do pânico, agride nosso corpo com batimentos cardíacos acelerados e falta de ar, que nos acomete quando menos esperamos e com causas que vêm das nossas cabeças e não de sintomas físicos. A depressão, que é o mais grave dela, se caracteriza pela dificuldade de se relacionar com outras pessoas simplesmente porque perdemos interesse em fazê-lo. É uma tristeza profunda que não vai embora. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns. Aliás, atinge cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Assista agora a reportagem de Natália Bisson. Tristeza constante, crises de choro e melancolia são apenas alguns dos sintomas que caracterizam a depressão. Eu tive depressão quando eu estava com 18 anos e foi no momento em que eu entrei no cursinho. Eu comecei a notar isso porque eu mudei radicalmente meu comportamento. Para quem sofre desse distúrbio, a luta é diária. No início, os problemas que parecem pequenos vão se tornando cada vez maiores e mais difíceis de serem resolvidos. E a sensação que eu tinha é que eu tinha um vazio muito grande no peito, que nada poderia preencher isso. Mas esses problemas parecem não sumir. Larissa podia se olhar no espelho e não reconhecer a si mesma. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida, eu gostava de sair, gostava de ajudar meus amigos, estar sempre com as pessoas. Os motivos que levam à depressão são diferentes em cada caso, mas um dos destaques entre os jovens é a pressão ao se sentirem obrigados em ingressar em uma universidade. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, a depressão atinge cerca de 15% dos vestibulandos, enquanto a média geral entre os jovens de até 25 anos é de 4%. O acompanhamento de um profissional da psicologia é muito importante para a recuperação do paciente que sofre de qualquer transtorno. É um circuito, percebe? Como se fosse uma bola de neve, né? Quanto maior ela vai ficando, mais difícil você tem para contê-la depois, né? Daí a importância aí dos tratamentos, né? A psicoterapia é uma das grandes frentes de tratamento emocional, mas algumas vezes a utilização de medicamentos pode ser necessária. As medicações, hoje em dia, realmente elas podem ajudar, né? Então, isso é uma frente, até existem muitas críticas em relação a isso para não acontecer a medicalização da vida, né? Os exageros, mas eu não tenho dúvida que, numa medida certa, ela auxilia. Apesar da depressão ser um transtorno grave, há uma grande resistência para aceitar os tratamentos. A reação primeira é a negação, como se eu fosse louca. Qualquer coisa que abone a minha sanidade, não quero. Eu fui na psicóloga e foi aí que eu voltei a ser eu mesma, quando eu comecei a fazer terapia. Foi o que me ajudou a sair dessa fase. E depois disso, muitas vezes eu ainda continuo tendo esse sentimento. Bom, às vezes quando acontece alguma coisa eu sinto essa tristeza ainda, mas até hoje eu faço a psicóloga, porque eu sei que é isso que vai me ajudar. Como você assistiu na reportagem da Natália Bisson, a depressão não costuma estar sob o controle consciente da pessoa. Portanto, o acompanhamento médico é fundamental. Doutora Ataliba,
Todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Há uma faixa etária mais vulnerável à doença? A princípio, para a pessoa ter depressão, é necessário que ela tenha uma predisposição genética para a depressão. Somado a isso, também precisa de fatores ambientais que atrapalhem, também prejudiquem, né? E você perguntou sobre... Se há uma faixa etária mais vulnerável? Sim, sim. A partir da puberdade, você tem faixas etárias que são mais predispostas à depressão. O ambiente em que a pessoa está envolvido pode ser um complicador, pode ajudar no desenvolvimento da depressão? Sim. Se a gente imaginar um ambiente na infância que foi bastante estressor, ou um ambiente na atualidade com uma sobrecarga de trabalho, relações interpessoais complicadas, pode estimular a depressão. Quando um aluno ingressa na universidade, há uma mudança muito grande na vida da pessoa. Passa a morar fora, há uma pressão extra da faculdade, um choque de realidade. São fatores que contribuem para o desenvolvimento desta doença? Sim. E aí você está falando de um conjunto de diversas situações aí, uma idade, um adulto jovem, uma mudança às vezes de cidade, o ingresso no 3º grau, por exemplo, que a pessoa está se identificando como um adulto. Isso são todos fatores estressantes que podem ser bastante intensos. A pressão também para se entrar numa universidade, né, do vestibular, isso também ajuda o aluno a desenvolver não só uma depressão, como uma ansiedade, uma crise de pânico? Sim, também. A depressão é um assunto que todo mundo, a gente sabe, né, que ela existe, mas é algo que nós ainda temos muitas dúvidas sobre isso. Por isso, a nossa equipe foi atrás de saber as dúvidas da galera, que está na boca da galera. Meu nome é Letícia, eu faço engenharia da computação e eu queria saber como que a gente identifica que uma pessoa está com depressão. Bom, doutor, essa é uma dúvida, né, bem interessante, né? São muitos fatores, mas às vezes a gente passa batido, a gente não percebe. Como a gente, né, percebe que a pessoa está com sintomas de depressão, está aparentando, né, precisar de uma ajuda? Então, a pessoa vai apresentar uma série de sinais e sintomas que são característicos da depressão, como tristeza, perda de prazer nas suas atividades cotidianas, alterações de concentração, pode ter alterações do sono, apetite e da libido, ideias negativas. Agora, é importante dizer que são sinais sugestivos que qualquer pessoa pode observar, mas o diagnóstico preciso, a identificação do quadro depressivo tem que ser feito por um profissional técnico da área, né, um médico e mais especificamente um psiquiatra. Então a gente, né, se tem um amigo, um colega que está passando por essas situações, é legal a gente levá-lo a um especialista para tratar isso. Sim, quem é do senso comum, um colega, pode ter dúvidas ou suspeitar disso. E uma sensibilidade importante, perceber que a pessoa está muito triste, fica do lado dele e também começa a ficar triste junto, quase. Então, diante dessa dúvida, leva para um profissional da área para se poder fazer um diagnóstico preciso e fazer um tratamento direitinho. Ok, então a gente tem mais uma pergunta. Oi, meu nome é Daniel Correia, eu sou aluno de letras e a minha pergunta é se a depressão ela se desenvolve de uma maneira hereditária ou ela é mais uma consequência social? Então, as duas coisas, né? Precisa de uma predisposição para se ter a depressão, né? E a questão social do dia a dia, se a pessoa não está levando uma vida saudável, né, em termos de alimentação, ritmo de trabalho, dificuldades interpessoais, isso pode colaborar para a depressão. Ok, doutor, vamos mais uma pergunta da galera. Oi, sou Gabriel, faço arquitetura e urbanismo e eu queria saber a partir de que momento o paciente pode escolher abandonar a medicação. Então, quando a gente começa um tratamento para depressão,
depois de passar pela fase de estabilização do tratamento, geralmente 1 mês e meio, mais ou menos, entra no período de manutenção. E no primeiro quadro depressivo, em geral, você mantém por pelo menos 6 meses o tratamento. Só que essa manutenção não é algo simples. É importante que a pessoa que está mantendo o remédio, ela tenha um contato próximo da pessoa que trata, do médico que trata. E qual seria esse tipo de medicação? Seria algo mais de remédio mesmo? Ou é um remédio com um tratamento de psicanálise? Como seria? Então, quando a gente está lidando com depressão, né, se a pessoa tem todos os critérios diagnósticos para um transtorno depressivo maior, que é o mais comum, a questão importante é tratar com medicação. Alguns casos que a pessoa tem uma depressão bem levinha, a gente pode pensar em psicoterapia. Mas uma coisa fundamental é que o fino, o padrão ouro, dá até para a gente dizer, no tratamento da depressão, são as duas coisas. A medicação específica e a psicoterapia. Ok, então vamos mais à última pergunta de hoje. Bom, Fernanda, de Letras, eu gostaria de saber se há algum estudo ou alguém interessado na questão de jovens que desenvolveram depressão após terem entrado na universidade. Sim, a entrada na universidade é uma situação bastante tumultuada, né, e mexe bastante com a pessoa, né? Então, tem vários estudos que mostram que os universitários, eles são bastante predispostos a ter depressão, principalmente aqueles que mudam de casa, estão distantes da família. Doutora Taliba, então a depressão é um tema muito importante que a gente tem que ter muito cuidado e que está afetando muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, especialmente pessoas mais jovens, podemos dizer assim. Sim, sim. No último Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né, se estima que 7% das pessoas da população geral tem depressão. A depressão, a gente viu agora aqui que a depressão e a ansiedade, elas andam juntas. A partir de que momento a gente percebe que não é só depressão, que não é só ansiedade ou que não é só crise de pânico? Então, quando uma pessoa não trata uma depressão, né, ela pode estar exposta a desenvolver outros quadros. O que a gente tem, em geral, falar um pouquinho da depressão, é o que a gente chama de subdiagnóstico, né? Então, as pessoas são pouco diagnosticadas com depressão. Isso é uma coisa delicada, porque aí se faz menos tratamento, né? E uma coisa muito delicada e que faz mal para a saúde é a pessoa manter sintomas depressivos por bastante tempo. Isso não é legal, inclusive dificulta o tratamento. Então, assim que se tem uma suspeita de um quadro depressivo, procura um profissional legal que possa orientar para a necessidade de um tratamento, se tem todos os critérios para depressão, então vai para um tratamento medicamentoso com psicoterapia, né? Às vezes não preenche os critérios de depressão, mas tem algumas coisinhas que não estão legais, né? Pode fazer um tratamento psicoterápico, né? Que envolve muitas vezes não só uma questão do tratamento, mas colaborar com um processo de amadurecimento na pessoa. Okay. O diálogo está terminando aqui. Liz, obrigado pela sua participação. Obrigada, Lucas. Doutora Taliba, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito importante o seu esclarecimento para a população, em especial os jovens da vida universitária. Fico muito contente de poder estar aqui também, poder falar sobre esse tema que é importante. É muito legal, uma honra para mim estar aqui. O Diálogos volta na próxima semana, falando do Circuito das Frutas na região metropolitana de Campinas. Tchau, um abraço. Tchau.